Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, né, por meio de Jesus, Senhor do sábado, de todo o tempo, Deus nos reconciliou consigo para que sejamos, como ensina a carta aos Efésios, bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-nos mutuamente como Deus nos perdoou em Cristo. Então, que nós possamos celebrar com alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 25, a 23. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, a primeira leitura nos lembra que Deus nos reconciliou consigo pela morte de Cristo em seu corpo mortal, para que possamos comparecer diante do Pai como santos e imaculados. Por isso, é necessário que nós possamos permanecer firmes na fé e na esperança, né? Que nós possamos sempre estar, né, em comunhão com Cristo e em comunhão com os nossos irmãos também. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 1 a 5. Lucas capítulo 6, versículo 1 a 5. E aconteceu que no sábado, segundo primeiro, Jesus passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, os fariseus, no Evangelho, questionam os discípulos de Jesus pelo fato de arrancarem e comerem espigas de trigo no sábado. Jesus responde demonstrando sua autoridade ao fazer uso de uma passagem da Escritura. Assim como Davi e seus companheiros, né, diante da fome, comeram dos pães destinados somente aos sacerdotes no templo, como dizia a lei. Jesus vai além da lei do sábado. A necessidade da vida humana, no caso, a fome, é colocada acima da lei. Se o Filho do Homem tem na terra autoridade divina para perdoar pecados, também tem autoridade para dispor do sábado em favor dos discípulos e da humanidade. Então, que nós possamos, né, sempre permanecer firmes na fé e na esperança apresentadas a nós pelo Evangelho, que confessamos como o único caminho de felicidade e salvação. Então, para meditar, né, pessoal ou comunitariamente, tem essas questões aqui. Nesses tempos tão marcados pela intolerância, pela discórdia, pelo descompromisso com a vida e com a verdade, nós nos mantemos firmes na fé e na esperança, né? Na fé e na esperança evangélicas. As nossas prioridades pessoais e comunitárias são pautadas pelos valores do Evangelho, então que nós possamos refletir essas questões, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.